O Alexandre de Moraes, ele é um profissional do direito tão patético e medíocre que dentro da própria terminologia, dentro do próprio sentido da aplicação do texto que ele faz, consigo entender. não, se fosse para comentar do ponto de vista técnico, a gente xingava. Exato. A gente xingava. Lembra quando um advogado, logo que os primeiros casos do 8 de janeiro, custa mais caro deixar os dois, para nós termos um diálogo? Obrigado. Nos primeiros casos do 8 de janeiro que foram julgados, você lembra muito bem disso, nós tínhamos ali pessoas que não tinham dinheiro nenhum para se defender. Você sabe muito bem disso. Sim. Você defende muitas pessoas. Sim. Por solidariedade. Pro bono, né, que a gente fala em direito. E nós temos, quando teve aquele primeiro evento lá na Câmara dos Deputados, no Congresso, né, tiveram deputados e senadores, eu lhe encontrei em Brasília, foi dezembro de 2023. Exato. Muita gente da Defensoria Pública que era advogado recém-formado, que não sabia manejar recurso. Você lembra disso? Sim. Vieram falar conosco para ensiná-los a manejar recurso, etc. e tal. Ora, um dos advogados, em uma das defesas, se confundiu ali, porque você imagina, um advogado que nunca entrou no STF, nunca defendeu um caso no STF, e que estava ali porque o STF decidiu julgar à revelia de tudo que se sabe de competência jurisdicional, aqueles quase 2 milhares de brasileiros. Isso. Sem foro especial nenhum, cidadãos comuns de tudo e em tudo. E um se confundiu, né, e citou Maquiavel e disse que Maquiavel era autor do Pequeno Príncipe. Isso. Uma escorregada. Todo mundo sabe, né, que foi uma escorregada. O que Moraes fez naquela sessão? Chamou o advogado de patético e medíocre. Então, por que eu fiz essa recapitulação toda, Cláudio? Para que eu possa dizer, dentro da terminologia, dentro do glossário utilizado pelo próprio Alexandre de Moraes, que ele não passa de um magistrado patético e medíocre. O Alexandre de Moraes é tão patético e medíocre que ele não deveria sequer ser juiz classista da Justiça do Trabalho lá nos anos 90. O Alexandre de Moraes, ele é um profissional do direito tão patético e medíocre que dentro da própria terminologia, dentro do próprio sentido da aplicação do texto que ele faz, quando ele, por exemplo, está no plenário e faz lá o seu teatrinho e diz, como sempre diz a ministra Carmen Lúcia, cito Guimarães Rosa. Fiz tudo o que fiz porque a vida requer coragem. E digo então que o senhor, dentro da sua própria terminologia, Alexandre de Moraes, é tão patético e medíocre, porque chega a ser mais patético e medíocre que aquele advogado que ele chamou de patético e medíocre. Porque se confundir com príncipe e pequeno príncipe é uma coisa fácil numa situação de nervosismo, sim, não se trata de uma confusão você citar um autor que você não leu. E o Alexandre de Moraes nunca leu Grande Sertão Veredas, ou se leu, não citou corretamente. Porque quando ele diz que, conforme sempre evocado pela ministra Carmen Lúcia, cito Guimarães Rosa para dizer que a vida requer coragem, ele comete 2 equívocos. Primeiro, não dá para fazer uma citação do que o protagonista de Grande Sertão Veredas, escrito por Guimarães Rosa, não fez. Ele disse algo parecido, portanto, seria uma paráfrase e não uma citação. Mas o Alexandre de Moraes é tão patético e medíocre que ele não sabe.
E ainda quer citar o que ele não leu. E segundo, mesmo que fosse uma paráfrase, mesmo que ele tivesse se confundido ali, e ao invés de ter dito citação, deveria ter dito paráfrase, veja que eu estou trabalhando com todos os pontos de vista para não ser injusto com ele. Ele não poderia fazer uma paráfrase também porque aquilo é uma fala de um sujeito comum, dizendo que a vida requer coragem de um sujeito comum contra a autoridade estabelecida, e no caso a autoridade estabelecida é ele. Então aquela paráfrase não caberia a ele, que é uma autoridade estabelecida. Aquela frase, na realidade, é um elogio àqueles que se manifestaram no 8 de janeiro. A vida requer coragem, exalta no livro Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, a coragem de pessoas do povo que se levantam e se insurgem contra autoridades oficiais. De maneira que não pode ser nem citação, porque não foi dito exatamente isso, e também não poderia ser paráfrase, porque ele, como autoridade, e ainda mais num caso em que se condena o povo que tem coragem para se insurgir contra autoridades autoritárias, embora oficiais, ele não poderia ter usado isso nunca. Então ele é tão patético e medíocre que nas suas decisões ele repete a patetice. É por isso que ele fala tanto do pateta. Quando ele fala que não quer ver o Mickey, e vem o Flávio Dino e fala, pateta! Ele se dá muito com o pateta, o Alexandre. Talvez o Flávio Dino esteja lembrando o Alexandre, o Flávio Dino fala do Mickey e o Alexandre fala do pateta. É que o Alexandre ele é muito familiarizado com patetice, porque ele é um sujeito patético e medíocre. Pelo menos em matéria de discernimento e erudição. Aí você veja, ele não tem razão de deixar o Bolsonaro preso, e o que ele está praticando contra o Bolsonaro? Prisão política. O que é isso? É prisão política democrática? Porque o STF criou, no começo disso tudo, 2 categorias. Não, esses são crimes antidemocráticos, Cláudio. Como se existissem crimes democráticos, Cláudio. Pois é. Olha, eu só vou fazer uma citação rápida aqui, olha que interessante, né? Vai citar certo, hein? Não vai falar coisa acabei de ler o livro chamado A Mídia, né, de Noam Chomsky. E lá ele fez uma síntese interessantíssima sobre democracia, e como você falou, eu vou dizer aqui. A propaganda eleitoral está para a democracia como o porrete está para um Estado autoritário. Neste momento, o Jair Messias Bolsonaro está sofrendo o porrete do Estado autoritário, travestido de uma propaganda eleitoral de democracia. É assim que eu estou vendo. Érica Hilton. Entendi, uma democracia trans. Ela também faz essas coisas aí, porque ela falou que... Lembra as entrevistas antigas dela? Sim. Vocês são pretos, têm que assumir o cabelo de vocês com a negritude do cabelo, não podemos nos rebaixar à branquitude, misógina, machista, etc e tal. Agora, você sabe que é muito interessante, Cláudio, porque o que ele manteve nessa decisão do Bolsonaro? Manteve a prisão domiciliar, a apreensão do passaporte, e também a proibição de falar nas redes sociais. Nota o que ele fez aí. Ele casou a medida cautelar da investigação por coação no curso do processo com a medida cautelar imposta na ação da trama golpista. Porque a apreensão do passaporte estava no processo principal. Sim. A domiciliar e a proibição de falar em redes sociais está na investigação incidental. Então, como que num passe de mágica ele fez... como é que você fala quando você une uma célula na outra no Excel? Como é que é? Mescla. Ele mesclou duas decisões em uma só, e falou assim, vai que cola não, e cola, porque ele manda cola, ele fala cola e se cola, não tem vai que cola com ele. Olha a safadeza. Então é patético, medíocre e safado.
E falo safado, você não tem medo de falar safado? Não, porque eu aceito ser preso, eu aceito ser fuzilado, pode cortar aqui, pode cortar, fazer corte, printa, eu aceito ser fuzilado se o Alexandre de Moraes me mostrar onde está a lei que ele pode mesclar duas cautelares de autos diferentes e fazer continuar uma cautelar aplicada numa investigação que já acabou e a pessoa não foi denunciada. Tô contigo, não. Me mostra uma jurisprudência que não seja a sua, é claro. Que ele faz isso. É isso que o Alexandre de Moraes, ele é tão patético e medíocre. Vocês estão ouvindo bem? O Alexandre de Moraes é tão patético e medíocre que para ele justificar a decisão dele conforme a jurisprudência, ele toma a decisão e cita ele próprio como se jurisprudência fosse. Isso mesmo. Aí vai a Globo, plim, plim, dinheiro na mão, calcinha no chão e popozão arreganhado. Aí ela coloca o ministro Alexandre de Moraes, conforme jurisprudência do STF, vão lamber sabão estragado. Abre o olho, aprende a ler, seja decente, tente, invente, faça uma manchete diferente. A vida requer coragem, meus filhos. A vida requer coragem. E ficar levando trolha careca todo dia não é coragem, é passividade. É coragem quando é de graça. Quando é de graça é coragem. Ver umas coisas, não, eu dou de graça, aí é coragem, mas a soldo já não é. E ele faz isso porque ele está muito à vontade, porque tem um sem nada e a Câmara das Deputinhas. Nós temos aqui a casa o sem nada, a Câmara das Deputinhas, que forma o parlamento brasileiro. Os parlamentares do parlamento não fazem nada. Semana passada, não sei se vocês lembram, o que aconteceu? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.